E aí, pessoal do nono ano, beleza? Eu sou a Lívia, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 20, que fala pra gente sobre biomas brasileiros, beleza? E nesse módulo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas do nosso território nacional e também vamos falar um pouquinho sobre as suas vegetações características, show? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre os 6 biomas diferentes que abrangem o território nacional. A gente tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal, beleza? Cada um tem a sua parte no território nacional. Uns são menores do que os outros, a gente pode ver, né, que o Pantanal, que está ali na região centro-oeste, ele é bem pequenininho em comparação à Amazônia, por exemplo, que é na região norte do Brasil, e é o nosso maior bioma, tá? E é importante dizer que biomas são comunidades que se agrupam num território e conseguem se manter adaptadas nesse território. Então, você tem vegetações, você tem animais que são característicos desses locais, porque eles são adaptados a tanto a temperatura, o clima, a parte abiótica, né, desse local. E aí, esses animais e esses vegetais, eles conseguem se adaptar ali e sobreviver nas condições adversas daquele local, tá? Então, a ideia aqui hoje, gente, é falar sobre as características de cada um desses 6 biomas para vocês, show? Então, a gente vai começar falando sobre a Amazônia. A Amazônia, né, em características gerais, ela é uma floresta tropical úmida. Então, é uma floresta que tem um calor bastante elevado e uma umidade também bastante elevada. E, com isso, a gente tem também um elevado índice pluviométrico. Como que isso acontece, né? O que é esse elevado índice pluviométrico? É uma grande quantidade de chuvas que vem principalmente pela evapotranspiração vegetal, que é justamente a evaporação de água vinda do solo, mas também a evaporação vinda da transpiração dos vegetais. E a gente sabe que a floresta amazônica tem uma grande quantidade de vegetais, né? A vegetação em si é muito densa nessa floresta. Então, a quantidade de transpiração acontece em uma taxa muito elevada. E, com isso, a gente acaba gerando também um elevado índice pluviométrico, beleza? A gente, na Amazônia, também tem uma alta taxa de decomposição no solo, porque a gente tem a formação do que a gente chama de serrapilheira. A serrapilheira, ela é a deposição de matéria orgânica no solo, fazendo uma camada acima do solo. Então, é como se a gente tivesse uma deposição de folhas que caem das árvores, galhos que quebram, restos de animais, dejetos de animais. Tudo isso se deposita acima do solo e faz uma camada. E essa camada está em alta taxa de decomposição. Os micro-organismos estão decompondo essa camada em uma quantidade muito alta, uma taxa muito alta. E essa decomposição acaba fazendo com que toda essa matéria orgânica retorne para o solo e dê nutrientes, então, para aquele solo se manter fértil, né, se manter bom para o desenvolvimento de outras vegetações, tá? Então, você tem aqui a serrapilheira não só como uma forma de devolver nutrientes para o solo, mas também como uma forma de proteção para esse solo, porque é um solo que ele ele não tem uma grande camada de humus. Então você precisa tanto proteger ele como também devolver constantemente os nutrientes para ele, tá? Então essa proteção acontece porque essa camada ela protege de erosões e também ajuda a reter sementes. E aí a biodiversidade acaba sendo mantida naquele local, já que essas sementes não serão levadas para outros ambientes, beleza? Então a serrapilheira ajuda bastante não só para desenvolver e devolver nutrientes para aquela vegetação, mas também para a proteção daquele solo e também para a proteção da própria biodiversidade desse bioma, beleza? A Amazônia, ela abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, e dentro desse bioma a gente tem plantas e animais endêmicos que estão ameaçados de extinção, principalmente pela constante
presença do desmatamento, das queimadas que são causadas pelo homem. Então, isso tudo acaba fazendo com que esses animais e essas plantas sejam prejudicados e acabem entrando em extinção. A gente vai ver que essas plantas e animais endêmicos, em cada bioma, a gente tem, né, plantas e animais específicos para cada um. Mas a ideia aqui é falar que a Amazônia está sendo constantemente ameaçada com essa extinção, principalmente pela grande quantidade de desmatamento e de queimadas, beleza? Com isso, a gente vai para o Cerrado, que é o próximo bioma que a gente vai falar aqui. E o Cerrado, ele é considerado a savana brasileira, principalmente por sua estética, né? A gente olha para o Cerrado e a gente consegue ligar muito ele à savana africana. No Cerrado, a gente tem um clima seco e bastante quente. E quando a gente tem as estações de verão e inverno, os verões eles são chuvosos e os invernos eles são bem secos, tá? No Cerrado, a gente tem constantes queimadas naturais, que apesar da gente pensar, né, que as queimadas são sempre maléficas, as queimadas naturais acabam sendo benéficas e acontecem em períodos de seca, tá? Essas queimadas naturais, elas ajudam bastante, porque certas plantas, elas têm sementes que germinam e florescem só depois de serem induzidas pelo calor. A gente vai falar ali embaixo na parte de vegetação. Então, existem a vegetação em si do cerrado, ela é adaptada a isso. Então, a gente tem troncos com casca grossa e galhos retorcidos, principalmente para a gente ter uma proteção a essas queimadas naturais, proteção ao fogo, mas também para você evitar a perda de água, já que o clima é bastante seco e quente, essas plantas elas querem manter a quantidade de água delas o máximo possível. Então, a casca grossa e os galhos retorcidos são para poder você ter essa proteção contra o fogo, mas também conseguir reter bastante água. Assim como as folhas, que também evitam a perda de água. E a gente tem raízes profundas para chegar nos lençóis freáticos e tentar alcançar água o máximo possível. E aí, como eu disse para vocês, as sementes têm germinação induzida pelo calor. Então, toda essa vegetação ela é adaptada para esse clima e para essas ocasiões de queimadas naturais que podem vir a acontecer, beleza? Essas queimadas benéficas e não as queimadas causadas pelos homens, que são maléficas, beleza? Com isso, a gente passa para o nosso terceiro bioma, que é a Caatinga. A Caatinga ela é um pouquinho diferente, ela tem um clima semiárido, então você também tem ali, né, uma grande quantidade de temperaturas altas, né, mas também um clima bastante seco. Só que aqui a gente tem baixo índice pluviométrico, então você quase não tem chuva, né? No Cerrado a gente viu que tem verões chuvosos. No caso aqui da Caatinga a gente não tem chuva, é muito, muito mais raro você ter chuva. E você tem prolongados períodos de seca. Então a seca acontece em períodos muito grandes, e a gente vê muito isso pensando na Caatinga, né, quando a gente fala de sertão, beleza? As plantas, elas têm uma vegetação caducifólia, ou seja, durante a estiagem, durante essa época de seca, as plantas elas perdem as suas folhas, então elas fazem isso justamente para não perder água pela transpiração, porque a transpiração da planta acontece pelas folhas, então você tem a perda dessas folhas, e por isso a gente chama de vegetação caducifólia. E adaptações xeromórficas, que são adaptações que fazem com que essas plantas, elas consigam se manter no calor, beleza? Consigam se manter num clima seco, num clima quente. Então, as adaptações xeromórficas são justamente para que essas plantas consigam se manter. E com isso, a gente tem reduzido o número de folhas, ou as folhas dessas plantas são transformadas em espinhos, justamente para a gente não ter essa perda de água muito grande. Quando a gente tem folhas, essas folhas elas diminuem a perda de água, então elas são folhas que tendem a não transpirar da mesma forma como em outros biomas. Você tem grande quantidade de parênquima aquífero, ou seja, tecidos especializados nessas plantas são tecidos especializados em armazenamento de água. Então, esse parênquima aquífero ele vai fazer uma maior quantidade de armazenamento de água possível para que essas plantas não sejam prejudicadas pela falta de água.
E você também tem raízes profundas para obter água. Então, essas plantas elas tentam chegar ao máximo nos lençóis freáticos para conseguir resgatar essa água, beleza? Então, a caatinga em si é um bioma que você tem esse problema muito grande de seca e as plantas elas tiveram que se adaptar a isso, ter essas adaptações xeromórficas para poder conseguir sobreviver nesse local, beleza? Com isso, a gente passa para a Mata Atlântica, que já é um outro tipo de bioma completamente diferente, porque esse bioma volta a ser um bioma úmido, tem um clima quente e úmido, né? E margeia o litoral brasileiro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, temos a Mata Atlântica. Como disse, um clima completamente diferente dos outros dois que eu falei, porque é um clima úmido, então você tira a secura, você tem uma umidade presente. Na região de Mata Atlântica, a gente tem chuvas abundantes em certas épocas do ano, então em determinados momentos do ano você tem uma grande quantidade de índice pluviométrico. E a vegetação dessa Mata Atlântica ela é latifoliada e perene, ou seja, latifoliada porque você tem folhas muito grandes e folhas largas, então para conseguir pegar bastante água, já que você tem uma quantidade abundante dela, e perene, ou seja, ela dura por muito tempo, as folhas não caem, então ela fica ali, a vegetação está sempre com as folhas nas árvores, você não tem a queda dessas folhas. E a Mata Atlântica, ela é extremamente associada aos ecossistemas costeiros, porque como essa mata, como esse bioma, né, ele está presente no litoral, ele acaba se relacionando com alguns ecossistemas que estão mais próximos ainda da costa, como, por exemplo, os manguezais, as dunas e as restingas, que aqui no Rio de Janeiro, né, no caso das dunas e as restingas, a gente vê bastante na parte de Cabo Frio, aqui mais no centro do Rio, né, a gente vê as restingas, você tem os manguezais em algumas partes também do Rio de Janeiro. Então, você tem essa associação da Mata Atlântica, desse bioma, com alguns ecossistemas que ficam na parte costeira, porque eles são muito próximos, né? Eles conseguem se relacionar muito bem, beleza? Logo depois, a gente vai passar para os Pampas, e os Pampas eles estão presentes, né, na parte sul do Brasil. Então, por isso que a gente chama também de campos sulinos, beleza? Os Pampas, eles têm um clima subtropical. É um clima que é bem diferente dos outros climas, principalmente porque esse clima, ele, apesar de ser um clima subtropical, ele tem muita influência dos países ali embaixo, como a Argentina, o Polo Sul e tudo mais, na parte da Antártida, o Polo Sul. Então, você tem uma grande influência ali de massas frias vindo da parte sul do globo terrestre, chegando ali na parte sul do Brasil. Então, você tem essa influência e você acaba tendo estações de ano muito bem estabelecidas. São verões quentes e invernos rigorosos. Então, quando você tem o verão ele é bastante quente, você tem temperaturas altas porque o clima é subtropical. Mas os invernos são bastante rigorosos porque eles têm essa influência dos outros países ali do sul, né? E aí a gente tem nesse local, né, nesse bioma, a gente tem uma alta atividade pecuária, o que acaba causando uma grande erosão do solo. Então, isso é um problema que acontece, mas a atividade pecuária nos Pampas é bastante intensa. E a vegetação nos Pampas dá essa explicação do porquê a atividade pecuária é tão intensa ali. Você tem, né, a vegetação principalmente de gramíneas, então é o que predomina ali no local, mas você também tem arbustos e pequenas árvores aparecendo esporadicamente. As gramíneas são o que predomina nesse bioma, beleza? E por fim, a gente tem o Pantanal. O Pantanal é uma área de transição entre a região amazônica e o Cerrado, beleza? É uma área de transição e fica ali no meio entre os dois. É um local, é um bioma, né, que tem chuvas abundantes e essas chuvas, elas enchem tanto os rios que acabam causando alguns alagamentos. Então, a vegetação ela precisa ser adaptada a esses alagamentos, já que os rios ali, né, a parte da mata ciliar, que é o que fica em torno do rio, né, bem na margem do rio, ela precisa ser adaptada
ela precisa conseguir sobreviver a enchentes, porque você tem aí esses alagamentos acontecendo por causa das chuvas abundantes. Então, as plantas, elas são predominantemente aquáticas, né? As plantas ali perto desses rios, mas você também tem gramíneas, você tem pequenos arbustos, você tem árvores maiores presentes nesse bioma. Mas pensem que as plantas aquáticas, elas são características desse bioma justamente por causa dessa quantidade enorme de chuvas e dessas enchentes que são causadas por causa disso, beleza? Então, pessoal, a gente acaba por aqui. Essa foi a aulinha de biomas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima, beleza? Um beijo.